Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Unimed Fortaleza, é o nosso Papo Unimed, hoje com um tema super curioso, a gente estava até falando sobre isso, metabolismo. A gente vai tirar hoje todas as suas curiosidades sobre o metabolismo. Quem está aqui para responder as perguntinhas que você vai enviar é a doutora Mariana Chaves, endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, todo mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir com um tema tão importante como é falar sobre o metabolismo, tá certo? É um tema que gera muitas dúvidas no consultório e eu acho importantíssimo a gente falar isso para a população em geral. A gente está falando anteriormente, né, sobre a importância desse tema, né? Tem muita coisa, muito mito aí na internet. Tem, né? As pessoas ficam falando muita coisa errada, né, sobre Isso. esse assunto. Quando a gente fala em metabolismo, o metabolismo é um termo muito vago, é um termo muito amplo, né? Engloba muita coisa que a gente vai aos poucos comentando por aqui. Né? Então, hoje a internet para as coisas, mas por outro lado deixa as pessoas com muita dúvida, a população leiga com muita dúvida e até alguns profissionais de saúde que não estão habituados a trabalhar com esse tema. Então, eu acho que seria interessante a gente esclarecer, né, os principais pontos sobre o metabolismo. Perfeito. Esclarecer todas a sua pergunta. Bem, como se fosse todas as reações químicas que ocorrem nas células do nosso corpo para manter o corpo funcionando corretamente. Ou seja, é toda a energia que a gente gasta para poder manter o corpo funcionando. E isso dentro de um equilíbrio, ou seja, tudo que eu consumo para gerar energia com o que eu gasto para poder manter as minhas funções. Tá? O metabolismo a gente pode dividir ele em 3 tipos. Eu tenho o meu metabolismo basal, ou seja, é a energia que eu gasto para poder manter minhas atividades básicas, ou seja, respiração, batimento cardíaco, tudo isso demanda energia. Isso corresponde a até 70% do nosso metabolismo. Eu tenho a termogênese alimentar. O que é isso? É a energia que eu gasto na alimentação, ou seja, no processo de mastigação, no processo de deglutição, no processo de produzir as enzimas para a digestão. Isso corresponde a cerca de 10% do meu metabolismo. E eu tenho um metabolismo, os de mais 30%, 20%, relacionado à atividade física, ou seja, o metabolismo relacionado à atividade física. Né? Então, o meu metabolismo é um conjunto de reações que ocorrem no meu organismo para manter tudo isso funcionando. Então, em relação à deglutição, né? Por isso que dizem a importância de você mastigar várias vezes. De você mastigar o alimento, você comer devagar, mastigar bastante, deglutir. Tudo isso demanda energia. E quanto mais eu gastar energia, melhor, né, eu desempenho o meu metabolismo. E em relação à atividade física, quanto mais atividade física eu fizer, também... como é que funciona com o metabolismo? Na verdade, assim, isso a gente entraria num tópico, né, que seria o que é que eu posso fazer para melhorar o metabolismo, que eu acho que tem muita gente esperando essa pergunta, né? Vai ter pergunta sobre isso, Vai ter muita pergunta, mas já que você entrou no assunto, então é assim, a atividade física, obviamente, quanto mais caloria eu gastar, quanto mais energia eu gastar, né, quanto mais atividade física eu fizer, mais eu vou queimar gordura, né, melhor eu vou acelerar esse meu metabolismo. A atividade física, ela engloba, né, um conjunto de fatores. Então, vamos lá. A musculatura, né, a musculação. A musculação, ela aumenta a massa magra. Quem tem maior quantidade de massa magra tem metabolismo mais acelerado, né? Então, eu tenho a musculatura para ganhar massa magra e eu tenho a atividade aeróbica que é para queimar gordura. Então, a associação das duas favorece o meu metabolismo. Então, quanto maior a quantidade de massa magra, melhor é o meu metabolismo. Tá aí. Pronto, então agora a gente tem assim uma infinidade, né, de dicas para poder melhorar o metabolismo. Uma coisa que eu acho importante frisar é que não adianta, né, muita gente chega no meu consultório perguntando: doutor, eu quero acelerar o meu metabolismo, o que é que você tem para eu tomar?
Aí a gente, né, assim... Qual é o milagre? Qual é o milagre que tem para né? eu poder acelerar o meu metabolismo? E, na verdade, não é assim. O metabolismo, ele exige, né, da gente muitas mudanças para você poder, né, melhorar o seu desempenho. Então, vamos lá. O nosso metabolismo, ele é determinado praticamente pela genética. Mas isso significa que você tem uma genética desfavorável, né? Isso não quer dizer que você vai ter um metabolismo lento o resto da vida. É por isso que a gente vê diferença entre as pessoas. Tem gente que emagrece com mais facilidade, tem gente que emagrece com mais dificuldade. Mesmo isso? Existe. O metabolismo é determinado pela genética, né? Ou seja, o quanto que meu corpo vai gastar para poder desempenhar as funções. Isso é determinado em parte pela genética. Agora, não necessariamente isso vai ser um empecilho para você. Mas eu posso mudar. Você pode mudar. Claro que uma pessoa que é geneticamente desfavorável, ela vai ter um pouco mais de dificuldades de emagrecer do que uma pessoa que é geneticamente favorável. Mas algumas dicas vão para quem quer acelerar o metabolismo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, beber muita água, né? A água, quando a gente ingere a água, o nosso corpo ele gasta caloria para poder ajustar a temperatura da água, né? A questão da hidratação. Um corpo desidratado, ele tem um metabolismo mais lento. Então, beber bastante água, né? Segundo, dormir bem, né? A gente sabe que dormir mal, tá? Ele vai afetar a produção de diversos hormônios. A gente tem hormônios muito importantes do metabolismo que são produzidos à noite, são regulados à noite. Então, quando você dorme mal, você tem uma alteração nesses hormônios que podem favorecer, como por exemplo, o cortisol, que está muito em voga aí, né? O cortisol, ele favorece o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, né? Pode diminuir, piorar um pouco o gerenciamento do açúcar no sangue, consequentemente dar mais fome, principalmente por carboidrato, né? Então, a pessoa que dorme mal, ela tende a ter o metabolismo, né, mais desacelerado, um dia menos produtivo, um dia mais estressante, né, consequentemente um metabolismo menos acelerado. O controle do estresse também faz parte, né? Eu sei que isso é muito difícil, né, de fazer. Eu sei dos problemas individuais de cada um, mas a gente teria que o controle do estresse está relacionado com melhora, né, no desempenho do metabolismo. A incorporação de alimentos, tá certo? Alimentos que sabidamente ajudam a acelerar o metabolismo, né? Não vou dizer que é você comer aquilo dali e vai emagrecer, não é isso. Nada é mágico, Nada né? é mágico, mas você pode incorporar, né, determinados alimentos na sua rotina alimentar que podem melhorar esse gasto energético. Então vamos lá. Alimentos que sabidamente são úteis para o metabolismo. Gengibre. O gengibre tem uma atividade termogênica. Já tem uma pergunta, inclusive, sobre isso. Sobre o gengibre, ponto. Então, o gengibre, existem vários estudos, inclusive no local que eu fiz a minha residência, que foi na USP de Ribeirão, tem estudos lá mostrando que o gengibre ajuda a acelerar a queima da gordura. Mas é claro, não é colocar gengibre no suco, colocar gengibre na comida e achar que vai emagrecer. Não é isso, vai ser inútil. Mas você pode associar isso como um otimizador, né, do seu tratamento. Eu vou aproveitar até para já ler a pergunta que a senhora já pode falar. Joia. O Anderson Nobre, ele perguntou, tomar chá de gengibre, limão pela manhã em jejum, acelera o metabolismo e ajuda no processo de emagrecimento? Pronto, Anderson. É uma ótima pergunta porque eu acho que eu recebo essa pergunta todos os dias no meu consultório. O gengibre, ele ajuda sim no processo de acelerar o metabolismo, mas veja bem, só acelerar o metabolismo, só tomar o chá de gengibre não vai fazer você perder peso, tá certo? Se você não mudar um conjunto de fatores que a gente vai, ao longo aqui do nosso bate-papo, discutir. Mas só tomar o chá de gengibre ajuda sim a melhorar a atividade. Ele tem um componente termogênico, ou seja, ele tem um componente de ajudar a queimar gordura, ele acelera, assim como o gengibre, né, dando sequência aqui à pergunta do Anderson, a pimenta tem uma substância que chama capsaicina. A capsaicina, ela ajuda a liberar adrenalina, né? E a adrenalina aumenta um pouco o batimento cardíaco, que demanda, né, mais energia do meu corpo para manter o batimento cardíaco. Então, a pimenta, ela também é um alimento considerado termogênico. E consequentemente, melhorar o metabolismo. Então, gengibre, pimenta, a canela, né, também é considerado um alimento termogênico. E os chás, né, os chás que a gente já conhece, o chá verde, o chá de hibisco, né, o chá de gengibre, né, consequentemente, também pode ter um efeito benéfico, sim. Joia. O Domingo Sávio perguntou, se fizer academia e tomar suplemento, meu metabolismo pode acelerar ou não?
Pronto, aí para responder a pergunta do Sávio. Do Sávio. Sávio é o seguinte, a atividade física, que seria o meu próximo, né, tópico, a atividade física é uma das recomendações para poder acelerar o metabolismo. Atividade física porque assim, a quantidade de músculo do nosso corpo vai determinar mais ou menos como é o nosso metabolismo. Ou seja, quanto maior a quantidade de músculo, melhor é o meu metabolismo. Tá certo? Então, a academia com a suplementação, com orientação de um nutricionista ou de um endocrinologista, de uma forma adequada, ela pode sim melhorar o seu metabolismo. Às vezes, a gente não vê essa melhora diretamente na balança. Porque uma pessoa que faz academia, ela pode acelerar o metabolismo, mas ainda no começo sem ver aquela mudança na balança. Existe aquela troca de massa magra? Isso, consequentemente você tem um ganho de massa muscular, então na balança talvez você não tenha ainda uma perda de peso, mas metabolicamente você está favorecendo o seu corpo para queimar gordura ao longo do tempo. Então quem faz musculação tem essa perda de peso, tem esse ganho, entre aspas, de peso no começo, mais referente ao ganho muscular, e posteriormente você vai queimando gordura, e isso vai favorecer o metabolismo. Quanto menos gordura e mais massa magra, mais acelerado é o metabolismo. Talvez essa seja a maneira mais eficaz de você melhorar o seu metabolismo. Super interessante. Olha só, aquela pergunta que a gente estava conversando, que antes a gente fica aqui fofocando, né, doutora? Estava conversando. O Davi Miranda perguntou, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Joia, então eu tô gostando porque o Davi agora tá perguntando o meu próximo tópico, né, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de comer de 3 em 3 horas, tá certo? Na verdade, ela tem seus fatores positivos e tem os mitos também relacionados a comer de 3 em 3 horas. Eu tô rindo porque eu lembrei de um amigo meu que eles vão comer de 3 em 3 horas, aí comer uma pratada de 3 em 3 horas. Exatamente. Então, assim, quando você come de 3 em 3 horas ou de 4 em 4, vamos falar dessa questão do tempo, não, porque é muito... não vai ficar no relógio, ninguém faz isso, né? Vou dar 3 horas. Né? Vamos falar de uma certa regularidade nas refeições. Quando você come de uma forma regular, seja de 3 em 3, seja de 4 em 4 horas, é óbvio que para a próxima refeição você sente menos fome. Você vai melhorar as suas escolhas. E aí eu entro naquilo que eu falei no começo do programa. Existe 10% do meu metabolismo está relacionado à termogênese alimentar. O que é isso? É o que o meu corpo gasta para fazer a digestão, a mastigação e tudo. Então, se eu como de 3 em 3 horas, obviamente, não é que isso vai me emagrecer, mas eu vou melhorar, otimizar aqueles 10% que eu tenho de metabolismo, que vai servir para suprir o gasto energético da minha mastigação, da minha digestão. Então, eu estou comendo de 3 em 3 horas, eu estou sempre trabalhando, né, para digerir, para mastigação, né? E aí e teoricamente eu vou ter menos fome na próxima refeição e vou melhorar as minhas escolhas, né? Agora, obviamente, não é qualquer coisa que você vai comer de 3 em 3 horas. Tem que tomar muito cuidado com isso. É aí, né, que entra o auxílio, a ajuda de um profissional. Aí que entra a ajuda, né, de um profissional. Agora, eu não falo nem de 3, vamos manter, às vezes você come numa certa regularidade, porque também não adianta a pessoa comer dentro de uma rotina que não cabe na vida dele, né? Assim, a pessoa não tem fome, tem alguma náusea, algum empachamento. Não adianta a pessoa ficar também insistindo numa alimentação só porque deu 3 horas, e isso às vezes pode até fazer mal. Mas sim tem relação você comer com uma certa frequência em termos de melhorar. Mas não é aquela ditadura, né? Se você esquecer de comer... Não é aquela ditadura. Aí entra a questão do mito. Se eu pular uma refeição, meu metabolismo vai diminuir? Não, também não é assim. Né? Você já é regular, você já é disciplinado, e porque pulou uma... Exatamente. Agora, o comer de 3 em 3 horas tem muito da questão de você também melhorar a sua escolha para a próxima. Né? Então, isso acaba você comendo menos, né? E isso, obviamente, vai diminuir o acúmulo de gordura, o que vai melhorar o metabolismo. Então, é uma coisa também indireta. Né? Porque se eu for ver a questão da aceleração do metabolismo, são só 10% ali responsável pela questão da mastigação, da digestão, como eu falei anteriormente. Então... mais ajuda do que atrapalha, digamos. Perfeito. Assim. A Shirley perguntou, assim, né, até lembrando da pergunta do Anderson, se tem limite de consumo para chá de gengibre, canela, se tem um limite diário de consumo. Tem. Todo alimento, principalmente, tá certo, os que têm efeito termogênico, isso é muito importante, certo, Shirley, porque todo alimento que tem efeito termogênico, ele precisa ser tomado com uma certa cautela.
né? Não tem como eu dizer aqui, né? Até porque eu estou atingindo muitas pessoas com diferentes pesos, com diferentes metabolismos. Não vale para todo mundo essa recomendação. Então, o ideal é que você faça uma avaliação médica para saber se você tem, por exemplo, alguma arritmia, algum problema de saúde, alguma contraindicação, né? Então, a gente precisa ver em consulta para saber a quantidade ideal daquele alimento para você. Porque se você tomar, de repente, muito chá de gengibre ou de qualquer outro alimento considerado termogênico, você pode ter alguma consequência. Pode sim. Né? A gente sabe que os alimentos termogênicos aumentam a frequência cardíaca, então isso pode... Aquelas pílulazinhas de termogênico que algumas pessoas tomam, né? Isso. Antes do treino. Como é que é? Pronto. Tem que ser bem profissional mesmo. Tem que ser bem profissional. Né? Na verdade, não existe nenhuma recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia para uso de termogênico, né, em comprimido. Né? Por que faz tanto sucesso, doutora? Olha, a busca pelo na corpo verdade, perfeito. a gente está numa época que a busca pelo emagrecimento está ficando cada vez mais obsessiva. Né? Então, as pessoas estão realmente usando de tudo que podem para emagrecer e muitas vezes isso pode gerar consequências para a saúde. Então, os termogênicos já está mais no último congresso que teve de endocrinologia, a gente teve, né, a atualização sobre esses termogênicos e se viu que, na verdade, eles não têm um efeito tão emagrecedor, digamos assim, tão eficaz para emagrecer como se pregava. Na verdade, eles podem auxiliar dentro de um contexto, mas na verdade, quando você coloca uma pessoa que faz uma dieta adequada, com um estilo de vida saudável, você tem o mesmo efeito, né? Você tem o mesmo benefício alimentos... do que o termogênico. Então, existem alimentos naturais que você pode utilizar no lugar do termogênico, já que não tem esse efeito, a gente não sabe de fato o que é que aquilo vai gerar para a saúde. E são até caros, né? E são caros e você não tem respaldo científico nenhum para uso desses termogênicos, então isso realmente tem que ser utilizado com bastante cautela. Perfeito, doutora. A gente já tinha pincelado sobre esse assunto, mas a Thaisa perguntou, dormir pouco pode desacelerar o meu metabolismo? Pronto, Thaís. Realmente, Thaisa, né? Isso. Thaisa, tem alguns hormônios do nosso corpo, como o cortisol, que são hormônios relacionados, dentre várias funções, ao estresse, ao metabolismo, né? Se você dorme mal à noite, você afeta o ciclo desses hormônios, né? E isso pode gerar um acúmulo anormal de gordura no corpo, consequentemente diminuindo, né, o metabolismo. Isso pode acontecer sim. Então, o ideal é você ter uma boa noite de sono, descansada, de pelo menos 8 horas. Eu sei que não é possível para todo mundo, mas seria o ideal. O ideal, né? Perfeito. O Breno perguntou sobre o chá de hibisco. Tem alguma restrição? Então, mais uma vez entra naquela mesma questão do chá de gengibre. O chá de hibisco, ele é um chá, tem um efeito sim, né, de melhorar um pouco essa questão do metabolismo, de auxiliar, mas e tem que ter restrição, né? Ele não é oficialmente recomendado, mas você pode sim utilizar isso como né, principalmente pela manhã, né, no café da manhã, para você melhorar o metabolismo ao longo do dia, mas tem que ter orientação. Você não pode tomar sem orientação, porque eu já tive muita paciente no meu consultório que teve reação ao chá de hibisco, que teve taquicardia, né, que a gente teve que tirar realmente o chá, e a gente pesquisou várias coisas e depois descobrimos que era o chá de hibisco que estava causando. Então, assim, é de pessoa para pessoa. É de pessoa para é muito individual, muito né? individual. Então, essa recomendação não vale para, né, todo mundo, mas poder usar pode, é bom, mas tem que ter cautela. Perfeito. Tem que ter cautela. Antes de continuar, eu queria só dar um aviso para você que ainda não é cliente da Unimed Fortaleza. A gente continua com nossa promoção 20% em isenção de carência. Então liga pra gente, até o final de outubro a gente vai continuar com essa promoção. Liga pra gente, se informa e torne-se cliente Unimed Fortaleza, ok? Vamos lá, né, doutora? Vamos então, continuar. Outra coisa, só antes da gente continuar, outra coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar como forma de melhorar o funcionamento do nosso corpo é tomar café da manhã. Coisa que muita gente não faz, ou pela correria, ou porque sempre fala assim, doutora, eu não consigo tomar café da manhã porque eu acordo cheio, só vou tomar café da manhã lá para as 10 horas. Será que essa de acordar cheio, né? Alguma coisa de como dormir? Pode ser de uma noite mal dormida. Ou pode ser porque tem gente realmente que
que não sente Que fome não de manhã. sente, né? Eu sou uma das pessoas, confesso, que não tenho fome de manhã, mas tomo café da manhã. Ah, pois né? eu sinto muita fome, doutora, de manhã, Mas assim, adoro. por que o café da manhã? Você imagina que você passou uma noite em jejum, né? Então, quando você acorda, o nosso corpo, ele precisa de combustível para você continuar o dia, né? Então, se você não toma café da manhã, o que é que acontece? O meu corpo vai precisar de energia rápido, para eu poder desempenhar minhas atividades do dia. E do nosso corpo, de onde é que eu tiro energia rápido? É da gordura? Ah, se fosse. Não é, é do músculo. Então, meu organismo passa a queimar músculo para poder gerar energia rápido para o meu dia. Ou seja, uma desaceleração do metabolismo a longo prazo. Eu estou diminuindo a quantidade de músculo, mas não estou diminuindo a quantidade de gordura. Olha só como é importante. Então, o metabolismo ao longo do tempo desacelera. Então, não é tão simples, né? Não é tão simples assim. É verdade. Vamos para mais uma pergunta da nossa telinha. Quais os maiores mitos sobre o metabolismo que você já ouviu? Pronto, eu tenho 2 mitos aqui que eu queria esclarecer para a população, tá certo? Então, primeiro mito. Pessoas mais magras têm um metabolismo maior. Isso é um mito, Isso né? é um mito, né? Na verdade, a gente não avalia o metabolismo pelo tamanho da pessoa. A gente avalia o metabolismo pela quantidade de gordura e músculo que a pessoa tem. É mesmo? Então, por exemplo, as pessoas mais magrinhas, ela é magrinha porque ela tem um metabolismo acelerado? Na verdade, não. Aí você vai entrar num conjunto de outras coisas que por que aquela pessoa é magra que ela não é. Aí tem os fatores genéticos, tem o estilo de vida, tem outras coisas. Mas não é porque ela tem, né, não necessariamente teria o metabolismo mais acelerado. Então, a gente tem que avaliar a quantidade de gordura. Se eu tiver 2 pessoas com o mesmo peso e uma tiver mais músculo do que a outra, essa pessoa provavelmente vai ter um metabolismo mais acelerado. Né? Então, tem isso. Quanto maior a quantidade de gordura, mais acelerado vai ser. Aí a importância da atividade física, que é uma coisa que também muita gente tem dificuldade, né, por conta da correria. Né? Então, seria uma ótima solução para quem tem. Quem quer aumentar, né? Vamos lá, vamos continuar com as Não, só para complementar, assim, as mulheres, elas costumam ter um metabolismo mais lento do que o homem, né? Por quê? Porque o homem tem mais massa muscular que a mulher. Mas isso é mito, não? Não, isso não é mito, não, isso é verdade. Isso é verdade, né? Isso é verdade. É incrível mesmo. E o outro que eu tinha falado do mito é que ai, doutora, eu não vou comer à noite porque vai virar gordura. Né? Ah, isso é mito? Não vou comer gordura porque não vou comer à noite porque eu vou engordar, não vou emagrecer. Calma, não é bem assim, né? Obviamente, se você comer uma refeição rica em carboidrato à noite, né? Obviamente o nosso metabolismo, ele dá uma desacelerada à noite, sim, por N motivos. Então você comer uma refeição rica em carboidratos à noite, ela não vai ser, né, ela não vai ser metabolizada da forma correta. Agora, se eu comer uma salada de manhã e uma salada, né, uma refeição, digamos, saudável, independente da hora do dia, ela vai ser metabolizada igual. Né? Ela vai ser metabolizada igual. Então, não tem essa diferença de você... É o que você vai comer. É o que você vai comer. Tudo gira em torno do que você vai comer. Né? Então, você pode comer à noite, sim. Para você emagrecer, você não precisa deixar de jantar. Tem aquela frase, você é o que você come. A senhora acha que realmente... Você é tudo o que você come. Né? A alimentação hoje eu acho que é tudo explica muita coisa, cura muita coisa, resolve muita coisa. E é onde a gente tem mais dificuldade de chegar, né? Porque muita gente já... vamos lá. A Larissa fez uma pergunta que também é bastante comum e deve ter muita gente que tem dúvida. Na verdade, assim, quando a gente fala nem sempre acelerar o metabolismo é benéfico. A gente tem que ver como é que a gente vai acelerar o metabolismo. A gente tem que acelerar o metabolismo de uma maneira saudável, tá certo? Os shakes, eles têm uma indicação limitada, né? Você ocasionalmente tomar um shake, é óbvio que pessoas que vão tomar um shake podem, ao longo do tempo, perder peso, né? Mas não necessariamente de uma maneira saudável, né? Depende do shake, depende do fabricante, depende depende do que tem nesse shake, os componentes nutricionais desse shake. Eu não gosto de prescrever shake porque eu acho assim que a gente tem que ter um equilíbrio alimentar. A gente não deve substituir refeição por comida pronta, sendo se eu tenho condição de comer perfeitamente. Né? Porque a gente não tem, não é questão só de acelerar o metabolismo. Pode até ser que você acelere, você está comendo menos, se tiver, né, uma quantidade de proteínas adequada, com menos carboidrato. É óbvio que isso ao longo do tempo pode acelerar o metabolismo, mas será que isso vai ser de uma maneira saudável?
né? Será que você vai perder peso da maneira que é para ser? Entendeu? Então isso aí levanta muitas dúvidas. Não é aconselhável você substituir de uma forma rotineira por shakes, né? A gente tem condição de não usar o shake e uma alimentação bastante equilibrada, né? Eu não gosto de shake, eu uso em raríssimas ocasiões, né? Tem paciente da senhora que pede pro shake, eu quero tomar um Pede, mas pede, sempre tem, mas eu sempre procuro estimular a pessoa a fazer uma refeição balanceada, né? Porque, queira ou não, nesses shakes você tem produtos, você tem estabilizantes, você tem corante, você tem sabor artificial, né? Eu já ouvi dizer que quem toma esses shakes engorda muito mais rápido quando volta, né? Eu vou dizer que é um mito. É um mito, né? É um mito, mas assim, vamos analisar esse mito. Tudo que você faz para emagrecer, tudo que você faz de mudança de estilo de vida, se você fizer uma coisa muito radical, por exemplo, a Larissa perguntou do shake. Se você passar um mês tomando shake no almoço, será que você vai conseguir manter isso muito tempo? Será que você vai passar o resto da sua vida conseguindo tomar shake no almoço? Né? Ninguém consegue fazer uma mudança tão radical por muito tempo. Então, o que acontece? Você faz uma mudança radical no intuito de perder peso, mas chega um momento que você não consegue manter. Aí a tendência é você engordar tudo de novo, não é pelo shake ou pelo alimento X ou Y, é pela mudança radical que você não seguiu, você está voltando para o seu padrão alimentar lá de trás. É como a gente estava falando, né? Das dietas, né? Tem Exato. Dieta que muda totalmente. Então, por exemplo, dietas muito restritivas, né? Você não vai seguir, né? E nem é recomendado você fazer uma coisa muito restritiva. A não ser que eu tenha um paciente, né, que precise perder peso, que foca, a gente faz uma dieta mais restritiva no começo e depois vai readaptando, mas se a pessoa para o tratamento que ela está fazendo, seja com medicação, seja com dieta, seja com shake, seja com o que for, se ela para e volta para o estilo de vida anterior, ela vai voltar a engordar. Então a culpa não é do shake, a culpa não é do medicamento, né? Está cheio de perguntas aqui, doutora. A Ana perguntou, como foi falado em café da manhã? Posso tomar só um suco verde e até a hora do lanche não comer mais nada, ou isso vai prejudicar o metabolismo dela? Aí depende do seu objetivo. Né? De pessoa para pessoa, né? Depende do seu objetivo, não é que não possa, né? Na verdade, depende se a pessoa quer emagrecer, se ela quer perder massa gorda, se ela está em treinamento para ganhar massa muscular, se ela malha de manhã, se ela malha à noite. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para ver se um suco verde, né, no café da manhã vai ser suficiente para suprir aquela necessidade dela. Depende de pessoa para pessoa, né? A Natália Santos e a Ednete Souza, as duas querem saber como saber se o meu metabolismo é lento, quais os sinais, se tem algum exame específico. Na verdade, assim, a avaliação do metabolismo, ela é um pouco complexa, né? A gente não tem, assim, um exame que você faça e vá dizer assim, meu metabolismo é lento, tá aqui. Não, na verdade, a gente avalia um conjunto de coisas. Fazer um exame de sangue e sai ali todo. A gente pode fazer alguns exames, por exemplo, a bioimpedância, né? A bioimpedância é um exame que ela vai avaliar a sua composição corporal. Então, ela vai avaliar a quantidade de massa magra que você tem, a quantidade de massa gorda, ela vai avaliar o seu gasto metabólico basal, ou seja, quanto que o meu corpo está gastando para manter as funções vitais. Com isso daí, dependendo da quantidade de cada um, eu posso avaliar se o seu metabolismo tende a ser um pouco mais lento ou tende a ser um pouco mais acelerado. A questão da genética, a gente não tem como fazer um exame de genética para saber do metabolismo, mas eu posso avaliar os meus familiares, né? Se eu tenho familiares que tendem a sobrepeso ou a obesidade, se todo mundo na minha família é mais para cima do peso do que para peso normal. E eu tenho a questão hormonal também, né? A gente sempre faz uma avaliação, ver se o corpo está em dia. Tem o hormônio da tireoide que a gente sempre pede nos nossos check-ups. Porque quem tem hipotireoidismo, quem está com hormônio da tireoide descompensado, pode sim ter alteração no metabolismo, né? Então, tudo isso, a gente faz, na verdade, um check-up completo, mas junto com a bioimpedância que vai quantificar a sua composição corporal. Perfeito. Né? A Aurelina Alves perguntou, e o chá da folha da graviola melhora o metabolismo? Como é o nome dela? Aurelina. Aurelina. Olha, eu vou ser bem sincera com você, o chá da folha da graviola eu desconheço, né? Eu nunca trabalhei com chá da folha de graviola, então eu vou ficar devendo essa pergunta para a Aurelina.
Mas eu posso pesquisar e a gente pesquisa e depois te responde, Aurelina. A gente pode depois... Eu posso dizer uma coisa para a Aurelina. De fato, o efeito da folha da graviola eu desconheço. Mas que com certeza não está nas recomendações. Para isso não está. Senão a senhora conhecia, né? Senão a gente conhecia, A Renata Kelly perguntou, então o jejum intermitente desacelera o metabolismo, já que foi afirmado que não devemos pular a refeição, inclusive o café da manhã? Na verdade, assim, não é assim... Não é que a gente não deva pular a refeição ou não pular, não é isso. A senhora até falou que não tem aquela coisa de... O jejum intermitente é uma coisa muito nova, né? Tá saindo agora, né, os estudos do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem algumas vantagens, tá certo? Como é que é, doutora? Desculpa. Pronto, o jejum intermitente, assim, o que é que acontece? São períodos que você fica prolongado de jejum, no intuito de renovação celular, e na tentativa também de acelerar o metabolismo. Só que como funciona isso ainda não tem uma recomendação muito... E esse jejum é de quantas horas? Então, existem alguns protocolos de 12 horas, de 16, de 24, Nossa. Existem ainda... Só que não existe nenhuma recomendação oficial para dizer por quanto tempo eu vou fazer esse jejum que eu vou ter benefício. Quantas vezes na semana eu preciso fazer para ter benefício? Que benefícios são esses a longo prazo? Né? Isso não tem ainda. Estão saindo algumas coisas agora, de alguns benefícios do jejum intermitente, sobre renovação celular, ou seja, quando você fica muito tempo em jejum, seu organismo ele começa a destruir algumas células que são prejudiciais ao corpo. E isso pode ter alguns benefícios. Agora, se isso é recomendado para perda de peso, para metabolismo, o que é que acontece? Ainda não tem, né? Não tem uma recomendação oficial. Mas quando eu falo dessa questão de comer de 3 em 3 horas, acelera ou não o metabolismo, e aí o jejum intermitente também acelera, como é isso, né? Eu acho que pode gerar um pouquinho de confusão, mas na verdade depende muito do que você come, né? Nem todo mundo que come de 3 em 3 horas vai acelerar o metabolismo, nem todo mundo que faz jejum intermitente vai emagrecer. Então, pelo jejum intermitente ser uma coisa muito nova, ainda eu não posso chegar para você e dizer, olha, você tem que fazer tantas vezes por semana que você vai emagrecer. Não tem como fazer isso. Eu já fiz com alguns pacientes como última tentativa, porque a gente vê uma aqui e acolá que responde bem ao jejum intermitente no processo de emagrecimento. Mas isso é uma resposta individual. Né? Eu não tenho como dizer que o jejum intermitente vai ser bom para você, que vai acelerar o seu metabolismo, como eu vou dizer para ela... Generalizar. Então é uma coisa nova. Né? Você pode, às vezes, comer de 3 em 3 horas e emagrecer, e pode fazer o jejum intermitente não. E tem gente que faz o contrário e dá certo, né? Então isso vai muito do nosso dia a dia no consultório, conforme acompanhamento da paciente, né? Eu posso ir para as duas estratégias, mas não tem nada muito estabelecido ainda sobre o jejum intermitente. É uma coisa nova, mas que está saindo coisas muito positivas. Então, acho que daqui para o ano que vem a gente deve ter mais estudos, mais embasamento para passar isso de consultório e ver o real efeito dele no nosso metabolismo. Perfeito. Né? Vamos para mais uma perguntinha da nossa telinha. Ixi, isso aqui agora... Eita, aqui pano para manga, né? Pano para manga, Existe alimento que aumenta o metabolismo do nosso corpo? Bom, então entra naquele assunto que a gente... Dos chás? Está falando. Acho que dos chás, né, da questão da pimenta, do gengibre, da canela, a cafeína, quando utilizada com cautela, ela também pode melhorar o metabolismo, ela melhora o nosso gasto energético, né? Então, é outra coisa, que é outra suplementação que a gente pode utilizar. Com cautela que a senhora diz Eu digo, né, você tem que fazer um check-up cardiológico, tem que ver se está tudo bem, você tem que ter uma consulta, tem que ser examinado, tem que ser pra... A gente não pode passar cafeína para todo mundo, tem as contraindicações da cafeína, né? Mas uma coisinha que ficou, a gente faltou falar da questão da alimentação, são os alimentos ricos em proteínas, né? Todos os alimentos ricos em proteínas, eles são mais difíceis de digerir pelo corpo do que a gordura, por exemplo, alimentos com gordura. Então, pela proteína ser mais difícil de digerir, o meu corpo vai gastar mais energia para poder digerir a proteína. Então, alimentos ricos em proteína, né, eles também ajudam a acelerar o metabolismo. Não é sair comendo muita proteína, existe uma recomendação, cuidado com o rim, tem que avaliar, não pode também... Né? Agora eu vou comer só proteína, como tem certas dietas aí que favorecem tudo em excesso, né? Tudo em excesso então... Tudo em excesso é... O Carlos, ele falou que fez bariátrica e aí perguntou: o que eu posso fazer para acelerar o meu metabolismo para que eu perca mais peso?
Ele fez bariátrica e está perguntando se o que que ele faz, né? A gente já deu algumas dicas, eu acho que serve para ele Na também, verdade, né? o Cássio, né? Carlos. O fato de você ter feito bariátrica, na verdade, você entra dentro daquele rol de recomendações, né, que eu exemplifiquei aqui. Como tudo que acelera o metabolismo. Beber muita água, uma noite bem dormida de sono, atividade física para melhorar o ganho de massa muscular, né, controlar o estresse, né, alimentação adequada, ainda mais o Carlos que fez uma bariátrica, aí é que ele deve ter o acompanhamento mesmo, né, não é qualquer... melhorar o consumo de proteína se não tiver nenhuma contraindicação, fazer uma avaliação hormonal para ver se não tem nada fora do lugar. Então, entra todo aquele conjunto, né, de recomendações que a gente já citou. A Rafaela disse, né? Minha irmã já faz zumba há 3 meses e ainda não conseguiu perder peso. Isso significa que ela tem algum problema com o metabolismo e olha que ela come de 3 em 3 horas. Pronto, aí vamos lá. O que é que a Rafaela come de 3 em 3 horas? O que é que a Rafaela come de 3 em 3 horas? Talvez. Que a Rafaela não, que a irmã dela, né? Que a irmã da Rafaela, né? Então, pronto. Então, Rafaela, tem que ver como é que é o estilo de vida da sua irmã, porque não adianta só eu fazer uma atividade física se eu não tenho uma alimentação adequada. Ela pode comer de 3 em 3 horas, mas o que é que ela está comendo? Será que só o fato de comer de 3 em 3 horas não vai melhorar o metabolismo? Veja bem, não é um fator isolado, né? Vamos fazer uma bioimpedância nela, vamos ver como é que está a composição corporal, vamos ver como é que está a massa muscular dela, vamos ver os hormônios dela. Agora, a irmã da Rafaela pode entrar naquelas pessoas que são geneticamente... Né, não, digamos que a irmã da Rafaela faz tudo certinho. Mas está tendo uma dificuldade. E está tendo uma dificuldade de perder peso. Pode ser que ela seja geneticamente, entre naquele grupo de pessoas que tem que geneticamente, né, ter um metabolismo mais lento mesmo. Então, talvez a irmã da Rafaela vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior do que os outros para poder perder peso e ver, só ela pode dizer isso. Ela vai ver onde é que ela está, onde é que está o erro dela. Será que só o exercício aeróbico para queimar gordura, mas talvez uma musculação para melhorar um pouco a massa muscular, né? Então tem que avaliar tudo isso daí. Maravilha. Vamos para mais uma pergunta. Eu acredito que essa é a última. A idade desacelera o metabolismo? Desacelera, é verdade. Desacelera. Conforme a gente vai passando, né, o tempo, a mulher, principalmente, ela vai perdendo massa muscular mais rápido. Né? E, consequentemente, com a perda de massa muscular e o acúmulo de gordura, você tem uma desaceleração do metabolismo. Dizem que aos 30 já começa, né? Na verdade, aos 30 sim, mas de fato, a partir dos 40 anos, a mulher perde em torno de 5 a 10% do metabolismo por década. Então, nossa, isso, consequentemente, né, cai naquelas pessoas que eu escuto muito no meu consultório, assim, doutora... quando eu era mais nova eu perdia peso, em uma semana eu perdia 2 quilos, facinho, agora eu não consigo mais perder peso, é muito difícil, mas existe isso, realmente o metabolismo da gente muda por conta da diminuição. Minhas amigas fazem mó terrorismo, doutora, comigo. Diz, né? Tá chegando nos 30, exatamente. Você vai já engordar, viu? Tem que ter né? Você tem que fazer um componentezinho maior, assim, musculação é uma atividade muito boa para tentar melhorar, porque, queira ou não, quando a gente vai aumentando, mas a maioria das pessoas deixa de fazer atividade física, diminui o ritmo. E até mesmo até mesmo por limitação física, e aí você vai, né, diminuir a massa muscular, diminui o metabolismo. É verdade. Doutora, eu acho que essa foi a nossa última pergunta. Né? Foi sim, foi super esclarecedor o nosso papo. Olha, foi rápido, não foi? Foi muito rápido. Se tivesse mais perguntas, a gente podia até continuar, né? A gente vai ter que findar porque a gente está sem pergunta. Esses curtidores não estão aproveitando o nosso papo Unimed corretamente, né? Doutora, muito obrigada. Obrigada eu. Foi muito bom, foi muito boa a sua presença no nosso papo Unimed. Eu que agradeço, gente. Qualquer dúvida. Excelente. A gente deixa os contatos da senhora, né? Isso. Perfeito. Muito obrigada a você que contribuiu para o nosso Papo Unimed, fez do nosso Papo Unimed o que foi ele hoje, né? Muito obrigada e até o próximo, em novembro a gente espera você. Tchau, tchau!